Práticas pedagógicas com projetos STEAM e ensino híbrido. Robótica educacional aplicada ao STEAM. Olá! As ferramentas high-tech, em especial a robótica educacional, impulsionada pelo avanço da tecnologia, é uma ferramenta eficaz para o ensino de STEAM na educação básica. Ela combina desenvolvimento técnico, criatividade, resolução de problemas e trabalho em equipe. Nesta aula, vamos explorar como integrá-la em projetos STEAM, destacando sua conexão com a aprendizagem criativa e apresentando exemplos práticos para a sala de aula. A robótica educacional integra ciência, tecnologia, engenharia e matemática, permitindo que os alunos criem e programem dispositivos robóticos. Ela oferece uma abordagem prática que desenvolve pensamento computacional, lógica e criatividade. Em projetos de robótica, os alunos planejam, constroem e programam robôs, consolidando conceitos teóricos na prática e explorando áreas do conhecimento de forma integrada e envolvente. A aprendizagem criativa, baseada no conceito de aprender fazendo, incentiva os alunos a explorar, experimentar e colaborar. Dessa forma, a robótica educacional é ideal nesse contexto, pois permite criar projetos, resolver problemas reais e desenvolver tanto habilidades técnicas quanto competências como empatia e pensamento crítico. É importante mencionar que para implementar um projeto de robótica na escola, é fundamental ter um planejamento bem estruturado. Esse planejamento deve incluir os objetivos de aprendizagem, os recursos necessários, um cronograma detalhado das atividades e os métodos de avaliação. Além disso, a escola deve contar com uma infraestrutura adequada, como espaços apropriados, computadores ou dispositivos móveis com acesso à internet, além de kits de robótica, sucatas eletrônicas e outros materiais necessários para a montagem e programação dos robôs. Também devemos salientar que a formação dos professores é crucial para o sucesso dos projetos de robótica. Investir em capacitações e oficinas que ensinem o uso de kits de robótica e plataformas de programação é essencial para garantir que os educadores estejam preparados para orientar os alunos com eficácia e confiança, promovendo o aprendizado mais significativo. A partir desses pressupostos, para integrar a robótica educacional em projetos STEAM, podemos utilizar kits high-tech como Lego Mindstorms, Arduino, Microbit ou Raspberry Pi, que são intuitivos e adequados para a educação básica. Esses kits incluem componentes modulares, como motores e sensores, permitindo a montagem de robôs de forma prática. Os kits prontos com projetos pedagógicos já estruturados facilitam a sua implementação em sala de aula. Alternativamente, componentes adquiridos separadamente possibilitam personalizações, embora exijam maior conhecimento técnico. Outra abordagem econômica e sustentável é criar kits a partir de sucatas eletrônicas, reaproveitando motores, engrenagens e componentes eletrônicos diversos. O Lego Mindstorms é amplamente adotado em escolas por sua simplicidade e capacidade de integrar aprendizado prático à tecnologia. Possui uma interface visual de programação e usa as peças tradicionais de Lego combinadas com sensores e motores, sendo ideal para alunos do ensino fundamental. O kit inclui o Smart Hub, que oferece conectividade Bluetooth e é compatível com um aplicativo multiplataforma. Os sensores detectam movimento, inclinação e proximidade, enquanto os motores garantem a movimentação dos robôs, permitindo a criação de modelos funcionais e acessíveis para estudantes jovens. A plataforma Lego Education disponibiliza mais de 400 planos de aula online, abrangendo temas como tecnologia, linguagem, robótica, criatividade e cultura maker, voltados para diversos níveis da educação básica. Alinhados à abordagem STEAM e aos padrões da BNCC, esses conteúdos promovem experiências educativas, inovadoras e integradas, permitindo aos professores incorporar de maneira prática e criativa atividades que estimulam o aprendizado interdisciplinar.
O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica ideal para projetos mais avançados de automação e controle, possibilitando o desenvolvimento de atividades mais complexas. Utilizando um microcontrolador programável de código aberto, permite criar uma ampla variedade de projetos educacionais. Kits prontos como o Kit Iniciante, Starter, o Kit Maker, Kit de Robótica e Kit de Automação Residencial estão disponíveis no mercado, contendo componentes essenciais para experimentos específicos. Além disso, há a opção de montar um kit personalizado, adquirindo separadamente os itens necessários, permitindo maior flexibilidade e adequação às demandas de cada projeto. O Microbit é um microcontrolador acessível e versátil, ideal para o ensino fundamental, projetado especialmente para ensinar programação e eletrônica de maneira intuitiva. Ele foi criado como parte da iniciativa Make It Digital da BBC em 2014 e agora promovido pela Microbit Educational Foundation. Ele visa inspirar estudantes ao redor do mundo no uso de tecnologias digitais. Essa pequena placa inclui sensores integrados, LEDs e funcionalidades que permitem explorar conceitos de programação e automação. Sua programação é acessível a iniciantes, utilizando plataformas como Scratch ou Microsoft Make Code com blocos visuais e também oferece suporte a linguagens como JavaScript e Python, atendendo alunos mais avançados. O Microbit pode ser conectado a motores e sensores externos por meio de seus pinos de entrada e saída, possibilitando a construção de projetos de robótica básica. Um exemplo prático de sua aplicação é a construção de um carrinho motorizado que segue linhas ou desvia de obstáculos, permitindo que os alunos experimentem conceitos de controle e automação de forma prática e envolvente. Para dar vida aos projetos robóticos, é necessário programá-los, o que pode ser feito com interfaces gráficas baseadas em blocos, como a Lego EV3 Classroom ou o Spike. Essas plataformas permitem criar projetos simples, como, por exemplo, um moinho de vento que gira com o sensor de movimento ou um carro que muda de direção ao encontrar obstáculos. A abordagem gráfica facilita o aprendizado e mantém os alunos engajados. Já para alunos um pouco mais avançados, como os do ensino médio, a programação do Arduino pode ser um excelente recurso. Ele oferece diversas possibilidades de programação. No ambiente Arduino IDE, é possível trabalhar com C, C++, o que é ideal para introduzir conceitos mais complexos de programação. Ferramentas como o Scratch for Arduino, que é o S4A, e o MBlock, que utilizam blocos visuais semelhantes ao Scratch, facilitam a transição para a programação de robótica, integrando as funcionalidades do Arduino. Um exemplo prático seria criar um sistema de alarme com sensores de movimento e luzes LED programadas para piscar ao detectar algo. Essas atividades reforçam conceitos de robótica e desenvolvem habilidades de lógica e solução de problemas. Essas plataformas permitem que os alunos aprendam no seu ritmo, desenvolvendo projetos interativos e significativos. Elas conectam teoria e prática, despertando interesse pela tecnologia e programação. A chave é adaptar os recursos ao nível e ao interesse dos estudantes, garantindo uma experiência de aprendizado divertida e desafiadora. Vejamos como podemos aplicar um plano de aula alinhado ao STEAM e aos preceitos da aprendizagem criativa, que são imaginar, criar, brincar e compartilhar, aplicando conceitos de robótica de maneira interdisciplinar. O nosso projeto vai se chamar Robô Artista. Nós vamos envolver as áreas de robótica, programação, artes visuais e matemática, geometria e padrões. Podemos aplicar, então, nos anos finais do ensino fundamental ou no ensino médio, dependendo do nível de complexidade. A duração fica entre 4 a 6 aulas de 50 minutos cada. Teremos como objetivos criar um robô capaz de realizar desenhos ou padrões artísticos automatizados, promover o desenvolvimento de habilidades interdisciplinares em ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, o STEAM,
e incorporar os princípios da aprendizagem criativa, imaginar, criar, brincar e compartilhar. Como materiais e equipamentos nós vamos precisar de kits de robótica, pode ser o Lego Mindstorms, Arduino ou kits semelhantes, sensores e motores, dependendo do kit escolhido, marcadores ou canetas coloridas, um papel grande ou cartolina para os desenhos, computadores ou tablets com software de programação, pode ser o Scratch, o Arduino IDE, Lego Education, Spike, o aplicativo Spike, o EV3, Classroom ou outro aplicativo de sua preferência. Material de apoio para construção, que nós vamos usar ali, é fita adesiva e suportes. Também precisamos de um projetor ou quadro para explicações teóricas. Precisaremos também de alguns recursos digitais, que são tutoriais de montagem e programação e softwares de simulação, que pode ser opcional para prévia experimentação. E também vídeos demonstrativos de robôs desenhistas para inspiração. Vejamos então quais são os vínculos com o STEAM. Em relação às ciências, então nós vamos trabalhar a exploração do movimento e forças envolvidas no deslocamento do robô. Também a compreensão de conceitos como fricção, equilíbrio e interação entre materiais. Da área de tecnologia, nós vamos aplicar o uso de plataformas de programação como Scratch, Mblox ou Arduino IDE para controlar o robô. Vamos introduzir os sensores e motores para automatizar os movimentos criativos. Da área de engenharia, nós vamos abordar o planejamento e montagem do robô com peças estruturais, motores e suportes para canetas ou pincéis e também a iteração de designs para melhorar a estabilidade e a precisão do robô. Da área de artes, nós vamos explorar a criação de padrões, formas ou desenhos expressivos usando o robô como uma ferramenta criativa. Também vamos discutir sobre a estética, cores e impacto visual das obras produzidas. Da área de matemática, nós podemos usar a geometria para calcular ângulos e trajetórias do robô e a aplicação de coordenadas e padrões repetitivos na criação de desenhos. Então vamos ver aqui um exemplo de um robô espirógrafo montado com Lego. Então nós temos aqui o nosso robô, que ele foi montado em duas partes, duas seções. Uma seção que vai ser o espirógrafo em si, e a outra seção onde temos o Smart Hub e temos o motor, um motor aqui que vai girar. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é conectar, então, o nosso Smart Hub ao nosso computador na plataforma de programação da própria Lego. Antes disso, vamos já colocar aqui uma caneta que ele vai desenhar, Então, ele vai desenhar um padrão geométrico específico, de acordo com a nossa programação. Então, nós vamos colocar uma caneta aqui na garra dele e essa caneta tem que dar pressão suficiente no papel ali para fazer o desenho. Bom, feito isso, nós vamos ligar o nosso Smart Hub e ele vai ficar procurando o Bluetooth, o sinal do Bluetooth. Aqui na nossa interface, nós vamos criar um novo projeto. Então, vamos colocar aqui. Vamos ativar o Bluetooth. Ele já achou aqui o nosso Smart Hub. E agora, nós podemos programar esse robô através de blocos. Então, nós temos aqui o bloco Play, aqui o bloco Stop, o motor já foi encontrado aqui, e aqui são blocos que nós arrastamos. Então, esse primeiro bloco que eu vou arrastar aqui é o bloco de velocidade. Então, eu posso definir aqui uma velocidade, digamos um 4, digamos assim. Depois, a direção que ele vai girar. Então, eu quero que ele gire para a direita. E testamos para ver se ele já está fazendo um movimento. Então, ele já começou a fazer o desenho. Nota que ele vai saindo um pouco, e gerando linhas duplas, dependendo da posição que ele está ali. Bem,
Aí nós podemos começar a implementar esse modelo de programação. Digamos que eu queira que ele, depois que ele fez esse movimento, ele pare durante 1 segundo, vire para o outro lado e faça um movimento, né? Então vamos ver como que ele funciona. Então ele está indo lá, desenhou, parou e voltou. Então ele está já fazendo o movimento e continuou fazendo, né? Bem, aí nós podemos colocar outros parâmetros aqui na programação. Digamos que eu queira que quando ele vai para um lado, depois ele para totalmente, aí ele vira para o outro lado e continua desenhando. Vamos ver. Pode ver que ele já começa a desenhar, né, um outro padrão. Agora, eu posso colocar outras coisas aqui na programação, né, que fazem parte da programação, como um loop, por exemplo. Então, ele vai ficar repetindo indefinidamente essa sequência. Eu vou mudar ele um pouquinho de posição na mesa. E agora, vamos ver, ele vai começar a desenhar novamente. E agora ele vai fazendo um outro desenho ali. Uhum. Posso ir agregando várias outras opções nesse meu programa, né? Como, por exemplo, digamos que eu queira que quando ele vai mudar de posição, ele me avise. Então, eu vou colocar aqui uma luz. Então, digamos que eu queira que o LED que ele tem, que é um LED aqui em cima, né, esse LED aqui em cima, ele mude de cor. Então, aqui ele vai estar numa luz, né, rosa, e depois, quando ele mudar aqui, parar, eu quero que ele mude para a luz azul. Azul não, vou colocar amarelo. Né? Vamos ver. Agora ele vai lá, mudou, está com a luz rosa, mudou de luz, e cada vez que ele for fazer a mudança de posição, né, ele sinaliza. Também posso agregar sons, né, para cada evento. Posso colocar vários sons aqui. Se eu quiser, digamos que quando ele chegue nesse ponto, aí eu tenho vários padrões de áudio que eu posso estar colocando também aqui. Né? No caso aqui, né, ele chegaria nesse ponto e iria colocar um padrãozinho de áudio para nós aqui. Eu vou tirar essa parte aqui, né? E é só arrastar, arrastando e soltando. Isso faz com que seja fácil, né, de endereçar os comandos para o nosso robô. Posso colocar outra caneta, trocar a caneta, né? Posso mudar a caneta aqui. Também. Aqui. Então agora posso mudar o tipo de caneta. Agora ele vai desenhar com a caneta mais fina. Posso mudar a velocidade também, né? Porque é a velocidade que vai determinar alguns comportamentos dele aqui. Então vamos colocar na velocidade 9 aqui no máximo, né? Para ver como que ele se comporta agora. Vou mudar um pouquinho de posição. Né? E trocando as canetas e mudando as cores, nós podemos estar, né, criando padrões geométricos diferenciados. Cada programa que vai ser realizado vai mudar o padrão que ele está desenvolvendo ali para a gente estar fazendo o desenho. Então esse é um exemplo de como nós podemos utilizar, então, o Lego, aqui um kit de Lego, né, para montar um dispositivo robótico simples, né, que vai desenvolver a linguagem ali de programação e todas as outras habilidades, né, habilidade de engenharia, habilidade de montagem, né, habilidade de programação em si, e também os conceitos ali explorar os conceitos de matemática, de artes, né, ali mudando cor, mudando o tipo de padrão que ele vai fazer. E assim, né, é um exemplo
clássico, né, digamos, de como fazer. A plataforma da Lego, ela tem daí vários outros experimentos que podem ser realizados, que já estão prontos na própria interface. Então esse foi um exemplo do robô espirógrafo montado com Lego. Para aplicar o plano de aula, devemos alinhar as etapas da aprendizagem criativa ao STEAM. A contextualização estará relacionada ao imaginando, o planejamento e prototipagem ao criando, a experimentação e testes ao brincando, a apresentação e reflexão ao compartilhando. Também não podemos nos esquecer de elaborar formas de avaliação para o projeto, que pode envolver a criação de portfólio de aprendizagem, a exposição de trabalhos e considerar o engajamento e a colaboração dos alunos no trabalho e equipe e sua participação ativa. Vejamos com mais detalhes cada uma das etapas. A contextualização imaginando. Então, no início da aula, apresenta-se o desafio: como criar um robô que desenha sozinho? A seguir, exiba vídeos de robôs desenhando padrões artísticos que podem ser encontrados no YouTube por palavras-chave como Lego WeDo 2.0, Drawing Machine e Spirograph. Promova um debate sobre o uso de robôs para fins artísticos, como por exemplo, na década de 1980, Harold Cohen revolucionou a arte com o Aron, um software capaz de criar desenhos complexos e originais de maneira autônoma. O software, aliado a um equipamento robótico, no qual era acoplado um pincel ou outro instrumento de desenho, desenhava e pintava em folhas de papel colocadas sobre uma superfície plana. Essa ferramenta pioneira, que combinava arte e tecnologia, abriu caminho para novas formas de expressão artística e impulsionou o desenvolvimento da inteligência artificial na criação de obras de arte. Em relação agora ao planejamento e prototipagem, ou seja, ao criando. Então nós podemos ali desenvolver uma equipe STEAM. Os alunos serão organizados em grupos com responsabilidades específicas, tais como programação, construção, design e teste. Temos também a construção do robô utilizando kits como Lego Mindstorms, Arduino ou materiais reaproveitados. Os alunos, então, eles devem construir a estrutura básica do robô. Para a programação, os alunos serão orientados na criação de códigos simples que controlem os motores, definindo trajetórias para o desenho. Já na experimentação e testes relacionado ao brincando, nós temos ali a iteração. Ou seja, os alunos devem ser orientados a testarem suas ideias, identificar possíveis erros, como instabilidade do robô ou falhas na precisão, e propor melhorias. Também podemos propor desafios criativos, onde os alunos serão orientados a explorarem diferentes padrões e técnicas, como desenhos circulares, espirais ou geométricos. Já na apresentação e reflexão relacionada ao compartilhando, nós podemos gerar ali uma exposição de arte. Uma exposição dos desenhos criados pelos robôs deve ser realizada a fim de que cada grupo apresente o processo de criação e os desafios superados. Também podemos apresentar um feedback colaborativo, onde os alunos serão incentivados a refletirem sobre o que aprenderam e como poderiam aplicar essas habilidades em outros contextos. Esse projeto promove a experimentação e prototipagem, permitindo aos alunos aprender por meio da tentativa e erro, característica da aprendizagem criativa. Ao analisar erros e buscar soluções, desenvolvem habilidades de resolução de problemas e pensamento crítico. O processo dinâmico estimula a curiosidade, iniciativa e colaboração, proporcionando uma abordagem prática e interdisciplinar. Ao idealizar melhorias para o sistema, os alunos exercitam a imaginação e exploram diferentes soluções técnicas. Além disso, o projeto fomenta o trabalho em equipe e o compartilhamento de conhecimentos, integrando criatividade e pensamento técnico. Isso ajuda os alunos a conectar conceitos teóricos e práticas, desenvolvendo competências essenciais como inovação, resiliência e colaboração interdisciplinar. Em resumo, a robótica educacional é uma ferramenta transformadora que desenvolve competências do século XXI, como criatividade, pensamento crítico e colaboração, alinhando-se aos princípios da aprendizagem criativa.
Nessa aula, vimos que, integrando projetos de robótica em atividades STEAM, promovemos uma abordagem interdisciplinar e incentivamos os alunos a pensarem em soluções criativas para problemas reais. Essa metodologia torna o aprendizado mais significativo e envolvente, preparando os estudantes para enfrentar os desafios de um futuro tecnológico, onde inovação e adaptabilidade serão essenciais. Bons estudos!